Bom dia, autoridades aí presentes, bom dia, professores, bom dia, técnicos, alunos e demais outros órgãos também que estão presentes. Governador, serei bem breve. O nome do senhor? Perdão, meu nome é Jefferson. Jefferson, sou trabalhador da Unemate, há 22 anos já, desde que cheguei no Mato Grosso, trabalhador técnico da educação superior, de Sinop, isso. Governador, serei bem breve, porque eu já fui contemplado com a questão da reforma administrativa pelos demais que me antecederam, então serei bem breve, até para o avançar do tempo já, e eu tenho mais perguntas a fazer. Primeiro, só uma reflexão a respeito do que o Douglas falou. Nós já, a respeito do repasse aos demais poderes. Realmente, se formos comparar a universidade, ela receberá 300 milhões. Atende um universo de 25 mil pessoas diretamente, não é indiretamente. Fora terceirizadas, que a gente muitas vezes esquece, né? As famílias envolvidas, projetos de extensão da região, convênios com as prefeituras, ou seja, nós realmente abrangemos 117 municípios do estado de 141, alguns isolados que não. Temos terceiro grau indígena, então a inserção é muito grande, com um orçamento de 300 milhões, 25 mil pessoas. Uma Assembleia Legislativa, com todo respeito, não estou falando que recebe muito pouco, acho que nós que recebemos pouco, 450 milhões para 24 deputados administrar. Para nós, essa conta não fecha, né? Então realmente temos que rever isso. Então isso é uma pergunta que eu lanço de como resolver. Agora, governador, nós também, quanto universidade, nós entendemos o seguinte, que o estado do Mato Grosso não é um estado difícil de administrar. Por quê? 3 milhões de pessoas, densidade demográfica muito baixa, nós temos uma arrecadação superior em relação aos outros estados. Eu estou falando nesses pontos. Aí o que acontece? 3 milhões de pessoas, uma conta simples, uma planilha de Excel, você baliza quantas unidades de saúde precisa, quanto a questão de segurança, quanto educação superior, quanto educação. Eu digo fácil no sentido de população, não são tantas pessoas e com a arrecadação que tem. População versus arrecadação. Então nós temos que ter um olhar realmente para o trabalhador público que ajuda a administrar esse estado. Qual o objetivo dessa reflexão? Porque nós, como trabalhadores executivos, nós estamos inseguros. Essa pergunta que eu quero fazer, inseguros por quê? Eu estou há 22 anos na Unemate e todos os anos nós temos que lutar para manter a universidade nesse estado do Mato Grosso. Governadores anteriores que já tentaram extinguir a universidade. Sempre somos achatados com concurso público, com poucas vagas. Então nós não temos realmente uma infraestrutura. Toda a nossa infraestrutura do estado do Mato Grosso é emprestada, alocada, cedida, tomamos posse, foi doada, né? Então nesse sentido. Então nós sofremos, desde que nós nascemos, nós estamos sofrendo nesse estado do Mato Grosso. Agora, como que nós vamos passar para a categoria nossa? Nós não temos, agora, indo direto para a pergunta para encerrar, nós não temos a RGA de 2016 garantida, não temos. Aí como que eu explico isso para a sociedade? Que na Constituição prevê um tratamento igualitário, apesar dos poderes serem diferenciados, mas prevê um tratamento igualitário do judiciário, do legislativo, e o executivo não recebe. Como que eu explico isso para a sociedade? Como que eu explico isso para a minha família? Né? Para a minha filha, como que eu explico isso que os outros poderes receberam e eu não recebi? Isso é difícil de explicar. Agora, como eu também explico outras questões? Por exemplo, o nosso judiciário do estado do Mato Grosso, ele recebeu aqueles 11,98% da URV. Grande maioria receberam nas demandas judiciais. Pode verificar, inclusive, os salários dos promotores do mês de janeiro. Tinha verbas, eventuais verbas lá, que previa a questão do pagamento da RGE, está no portal Transparência. Agora, nós, trabalhadores executivos, que ingressamos com a ação, a maioria das ações não tem base legal. Como o judiciário recebeu, nós não. Então, esse tratamento, dentro do estado do Mato Grosso, ele começa a incomodar demais. Ele começa a incomodar muito e você não consegue mais explicar para a sociedade. Tem diferença de poderes, tem repasse diferenciado, mas essas alegações elas não se sustentam mais num estado que se diz igualitário, tratamento igualitário para todos os trabalhadores. Ou seja,
o judiciário, o legislativo são mais do que os outros? Não sei, essa é a pergunta que eu lanço. Por que esse tratamento diferenciado? Nós todos somos trabalhadores do Estado do Mato Grosso para melhorar a educação, para melhorar a segurança. Inclusive, a própria educação melhora a segurança. Então, precisamos desse olhar mais atento. Aí, outra questão também, para terminar, o próprio pagamento da RGA, se ela for efetuada dentro desse ano 2016, isso não sou eu que estou falando. Economistas e os próprios técnicos do governo dizem que 20% a 30% retornam aos cofres do Estado em impostos, porque eles são gastos na localidade onde que eles são, na verdade, são pulverizados por todo o Estado do Mato Grosso, né? O cara, a pessoa gasta mais na sua localidade, ou gera, indiretamente acaba gerando economia e que diretamente o Estado arrecada. E a última pergunta para terminar. Imagina, 2016 estamos sem RGA ainda, né? É 2% a setembro. E 2017, governador, em maio de 2017, o RGA de 2016, como é que fica? Se nem o de 2015 conseguimos. Obrigado. Obrigado.